Sejam bem-vindos à aula prática de hoje. Vou mostrar para vocês que a partir de uma base de massa e uma base de creme é possível criar diferentes produtos. E quais vão ser os produtos que eu vou ensinar aqui para vocês hoje? O bolo caseiro cremoso de coco, o bolo no pote de abacaxi com coco e a marmitinha do bolo gelado de coco. Esses três produtos vão ser feitos com a mesma base. A única coisa que muda é o processo de montagem e, claro, a apresentação desses produtos, tá? Então, aqui a proposta é você ter um mix de produtos no seu cardápio que você consiga oferecer para o seu cliente para que ele compre esses produtos juntos. Então, ele poderia comprar apenas um bolo cremoso de coco, mas aí você vai lá e você oferece também o bolo no pote ou você oferece a marmitinha. Outra ideia também é você trabalhar com esses produtos sob encomenda. Então você pode trabalhar aqui com as marmitinhas para aniversário. Eu recebo muita encomenda dessas marmitinhas para aniversário infantil. As mães mandam para mim as tags já personalizadas e eu já entrego o bolo assim com a tagzinha, né? Um adesivo que eu colo aqui em cima para a mãe poder distribuir isso na hora da festa como lembrancinha ou então ali na hora do parabéns, que ela prefere só fazer um bolinho pequeno do que fazer um bolo grande e ficar partindo na festa. Então, são várias ideias aqui que eu tô apresentando para vocês, porque com esse mix de produtos, vocês têm mais opções para oferecerem para os seus clientes e vocês conseguem vender mais, tá? Eu quero mostrar para vocês que bolo caseiro é um produto versátil, que com uma base de massa vocês conseguem criar vários outros produtos, tá? Eu ainda tenho outros produtos no meu cardápio que eu crio a partir das minhas bases de massas, mas hoje a minha proposta aqui é apresentar para vocês que a partir desta massa eu consigo fazer bolo no pote e a marmitinha, tá certo? Então, essa é a nossa aula, o nosso segundo dia do projeto Viver de Bolos Caseiros. Ontem a gente teve uma aula teórica que eu falei aqui para vocês quais foram os pilares que fizeram com que eu me consolidasse nesse mercado de bolos caseiros. Eu trouxe para vocês a principal ideia que me fortaleceu nesse mercado, que fez com que eu desse certo, né? Então foi todos os meus acertos até aqui. Eu tô tentando passar para vocês nesse projeto tudo que deu muito certo para mim. Porque a minha intenção aqui é dividir com vocês um pouco dessa minha experiência para que vocês também possam prosperar na confeitaria. Porque, de fato, fazer as receitas é a parte mais prazerosa, né, que nós confeiteiras temos aí, mas é muito importante também que você tenha essa noção, essa visão de negócios, porque é esse conjunto que vai te trazer resultados. Então, as bases, né, as receitas, elas são preciosas porque elas são o nosso alicerce. Quando o cliente compra um produto que ele come, que ele gosta, que ele fala, nossa, valeu cada centavo aqui, né, na hora que ele tá dando a colherada num bolo de pote ou na marmitinha ou comendo um pedaço de bolo, você consegue fidelizar aquele cliente. Mas não basta só você fidelizar o cliente, você precisa ter a visão do negócio de um todo para que você realmente construa aí um negócio. Quero mostrar aqui para vocês como fazer para dar certo com um negócio de bolos caseiros. E essa é a nossa segunda aula. Amanhã a gente vai ter outra aula teórica, vai ser outro tema que nós vamos tratar, mas hoje é dia de receita. Então vamos começar. Bom, então agora a gente vai preparar a base de massa que nós vamos utilizar para as três preparações que nós vamos montar hoje, que é o bolo caseiro de coco, o bolo gelado de coco na marmitinha e o bolo de abacaxi com coco no pote. Então, a partir dessa base de massa, nós vamos fazer três produtos, tá? Essa receita é muito prática, é uma receita de liquidificador e eu vou apresentar agora os ingredientes para vocês. O que nós vamos precisar para essa massa? 350 gramas de açúcar, 4 ovos, 150 ml de óleo, 200 ml de leite, 100 ml de leite de coco, 75 gramas de coco ralado, 300 gramas
de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico. Como eu falei, receita de liquidificador é muito prática. O único cuidado que você tem que ter é não bater a farinha no liquidificador. Por quê? A farinha, ela tem uma proteína que é chamada de glúten. E essa proteína, quando ela tem contato com o líquido e ação mecânica, ela começa a se desenvolver. Se você desenvolve essa proteína na massa do seu bolo, o que vai acontecer? Ele vai ficar pesado, porque ela vai desenvolver ali uma certa elasticidade. Essa elasticidade, ela é excelente no preparo de pães, mas para a parte de bolos não é. Então a gente vai misturar essa farinha na mão, tá? Então você não pode bater a farinha no liquidificador, porque se você fizer isso, o seu bolo pode embatumar, pode ficar pesado e aí você não vai ter o mesmo resultado que eu vou apresentar aqui. Então, aqui no liquidificador nós vamos colocar os ingredientes líquidos, o açúcar e o coco, tá? No final, a gente vai transferir essa mistura do liquidificador aqui para a nossa travessa e eu vou acrescentar a farinha e o fermento e misturar na mão. Então, vou fazer agora o passo a passo com vocês. Então, nós vamos colocar aqui no liquidificador os ovos, o óleo, o coco ralado, o açúcar, o leite e o leite de coco. A farinha e o fermento a gente vai incorporar depois, tá? Então, vou fechar aqui e vamos bater essa mistura. Percebeu que tá tudo bem misturadinho, bem homogêneo? Tá pronto. Então agora a gente vai transferir essa mistura do liquidificador aqui para o nosso bowl, para nossa travessa. Vou só colocar essas coisas para lá. Ó. E aí agora sim, a farinha e o fermento vai ser incorporada na nossa massa, tá? Então vamos transferir para cá. Ó, tá tudo bem misturado, bem homogêneo, tá? Você pode fazer esse processo na batedeira? Você pode, tá? Mas eu só recomendo você utilizar a batedeira se você for fazer em grande quantidade. Uma quantidade menor assim, eu acho mais prático você misturar na mão mesmo com o fouet. Mas caso você faça isso na batedeira, utilize sempre a velocidade média da batedeira, porque se você utilizar numa velocidade muito alta, é a mesma questão de bater a farinha aqui no liquidificador. O glúten pode se desenvolver e aí o seu bolo não vai ficar tão fofinho, vai ficar um bolo um pouco mais pesado, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? O que eu gosto de fazer antes? Misturar aqui o fermento com a farinha, tá? Porque isso também facilita na nossa mistura aqui. E aí depois eu acrescento essa farinha aqui dentro. Vocês vão perguntar para mim, ah, é farinha peneirada? Eu acho legal peneirar, tá? Mas se a sua farinha for um lote bem novinho, for uma farinha de qualidade, às vezes nem é necessário, tá? Porque é mais para tirar alguma pelotinha, se tiver, e hoje em dia as farinhas estão vindo numa qualidade muito boa, elas já vêm bem soltinha. Ó. Então, a gente vai colocar aqui essa farinha, vamos dividir em duas partes, tá? Vamos misturar uma primeira parte. Na hora que essa primeira parte aqui da farinha estiver bem incorporada na nossa preparação, aí a gente mistura o restante, tá? Ó. Coloquei a segunda parte. E aí agora a gente vai
terminar de misturar aqui. Fica uma massa mais molinha, tá? Geralmente massa de liquidificador é assim, ela é uma massa um pouco mais líquida. E com essa massa aqui, nós vamos fazer 3 produtos, que é o bolo tradicional de coco, o bolo gelado de coco na marmitinha e o bolo no pote de abacaxi com coco, tá? Então, tá bem misturadinho aqui, tá pronta a nossa massa, ó. Preparo super prático, simples, rápido de fazer, né? Então, vocês podem ver que a gente não demorou muito tempo aqui para preparar, porque não tem muitos processos. É realmente só bater os ingredientes no liquidificador e depois misturar. Vou colocar isso para cá. E agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer com essa massa. Então, essa massa aqui, ela vai permitir que você faça esses 3 produtos que eu citei, que é o bolo caseiro de coco, o bolo gelado na marmitinha e o bolo no pote de abacaxi com coco. Então, uma receita dessa massa aqui, que nós acabamos de preparar, vai render em torno de 20 marmitinhas, tá? Para fazer as marmitinhas, a gente vai utilizar essa embalagem, que é da marca Vida. O código dela é D12. Essa marmitinha aqui tem 220 ml. E nós vamos distribuir a massa dentro dessa marmitinha e assar essa massa na marmitinha, tá? Então, eu já vou colocar a massa aqui e vou levar para assar. Vai render aproximadamente 20 unidades de marmitinha com 65 gramas de massa, tá certo? Então, uma massa dessa aqui vai dar 20 marmitinhas aproximadamente. Essa mesma massa nos rende 2 bolos caseiros. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, essa mesma massa, esse daqui já tá pronto, tá? Vai nos render 2 bolos caseiros de coco. Essa forma que eu tô utilizando aqui, ela é uma forma de 18 centímetros de diâmetro aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 14 centímetros no fundo, tá? Então, essa massa de coco vai me render 2 bolos desse, que a gente vai fazer o bolo tradicional de coco depois, tá? A gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui nesse bolo, colocar uma cobertura. E com essa mesma massa aqui, eu vou picar essa massa e fazer o bolo no pote, tá? Então, eu tenho a opção de fazer essa massa e já distribuir na marmitinha e colocar para assar, que vai ser o que eu vou fazer agora. Eu tenho a opção de fazer 2 bolos, tá? Na forma de 18 centímetros de diâmetro. E esses bolos, depois de assados, podem se transformar em um bolo no pote. Eu vou pegar essa base de massa, vou cortar, vou picar e vou fazer o meu bolo de pote, tá? No caso, como eu já estou com os 2 bolos caseiros prontos, que eu já trouxe aqui pronto para mostrar para vocês, eu vou distribuir essa massa na marmitinha. E como eu falei, cada marmitinha dessa vai receber 65 gramas de massa. Então, agora eu vou fazer a distribuição. Bom, então eu coloquei aqui 20 marmitinhas para a gente fazer a distribuição da massa. Como eu falei, vai 65 gramas de massa em cada uma das marmitinhas. É legal pesar, porque se você colocar massa a mais aqui dentro, o que vai acontecer? Não vai sobrar espaço para você colocar o recheio por cima, tá? Porque a gente vai preparar um creme de coco que vai vir por cima dessa massa, para a gente fazer esse bolo gelado de coco na marmita, tá bom? Então, é legal vocês pesarem para não ter erro e você não encher a marmitinha aqui de massa e ficar sem espaço para colocar o recheio. Eu não mostrei, mas essas marmitinhas aqui, ó, elas vêm com essa tampinha aqui, transparente, tá? Depois que o bolo tá assado, que a gente umedecer esse bolo e que a gente colocar o recheio, a gente vai fechar as marmitinhas, tá? Com essa tampinha. Então, essa embalagem aqui, ela já vem com essa tampinha. Quando vocês forem procurar na internet essa embalagem, pode jogar Marmitinha Vida 220 ml, tampa PET, tá?
O nome dessa tampinha aqui é tampa PET, tá bom? Mostro novamente quando a gente fizer a finalização, que nós formos fechar essas marmitinhas, tá certo? Então, agora eu vou pesar um por um 65 gramas de massa. Tenho aqui uma balancinha bem simples, tá? Que eu paguei, sei lá, 25, 30 reais e que serve para tudo, principalmente para essas preparações rápidas aqui, tá? Então, a gente vai colocar a marmitinha aqui em cima. Para quem não sabe, quando você coloca qualquer coisa em cima da balança, vai pesar. E no caso aqui, eu quero pesar só a massa. Aí, para zerar aqui o peso da embalagem, tem uma tecla que se chama tara. Eu aperto essa tecla e ela zera, tá? E aí, agora, eu vou colocar a massa, vou pesar a 65 gramas. Lembrando que se você colocar a quantidade a mais de massa, o que que vai acontecer? Vai encher e aí não vai ficar espaço para você colocar o recheio. Então, é importante você seguir essa quantidade de 65 gramas. Ó, pessoal, eu distribuí então aqui a massa nas marmitinhas. Na verdade, deu 18 marmitinhas, tá? Ficou faltando então 2 marmitinhas para dar 20 unidades, tá? Caiu um pouquinho de massa aqui para fora e sobrou um pouquinho, quase nada, que não daria para fazer mais uma. Então, deu 18 marmitinhas aqui, esse foi o rendimento da nossa massa. E agora eu vou levar essa massinha aqui para assar, tá? É bem rápido, seu forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Quando você perceber que começou a corar, você já retira, não deixa dourar demais, porque como aqui a quantidade de massa é pouca, se você deixar muito tempo dentro do forno, o que que vai acontecer? Essa massa vai ressecar. Então, percebeu ali que começou a dar uma corzinha em cima, já retira, tá? Ela vai ficar clarinha, mas é para ficar clarinha mesmo, não é para ficar muito dourada, tá bom? Então, eu vou levar essas marmitinhas aqui para assar e depois mostro aqui para vocês como que ficou depois de assada, tá? Se eu fosse fazer 2 bolos caseiros, eu ia dividir essa massa por 2, tá? Para colocar aqui na forma de 18 centímetros de diâmetro. O peso total da massa que nós fizemos aqui deu 1,640 kg, mais ou menos. 1,640 kg não, 1,240 kg, mais ou menos, tá? Aí a quantidade de massa para cada forma é em torno de 620 gramas, tá? Então, esse peso aqui ele pode ter uma pequena variaçãozinha, porque a gente tem aí os ovos, que o peso não é muito exato, e tudo depende do jeito que você raspar também aqui a travessa, tá? Mas aqui vai em torno de 620 gramas de massa em cada uma das formas, tá certo? Então, o rendimento da massa total é em torno de 1,240 kg e você consegue fazer de 18 a 20 marmitinhas ou então 2 bolos caseiros de 18 centímetros, sendo que em cada uma das formas eu coloquei aqui mais ou menos 620 gramas de massa, tá bom? Então eu vou levar essas marmitinhas para assar. Na sequência nós vamos fazer o creme de coco, tá? Então nesse caso nós fizemos uma base de massa de coco, vamos fazer uma base de creme de coco e com essas duas receitas nós vamos preparar o bolo caseiro tradicional, a marmitinha do bolo gelado de coco e o bolo no pote de abacaxi com coco. Então, voltei aqui com as minhas marmitinhas assadas, tá? Quero mostrar aqui para vocês o resultado, ó. O ideal é que essas marmitinhas fiquem coradas, mas não pode ficar muito bronzeada, tá? Porque senão, como tem pouca massa aqui, acaba que ela fica um pouco mais seca. Então, começou a ficar douradinha, vocês já tiram do forno, tá? O tempo médio aqui para assar vai depender muito do seu forno, tá? Mas aqui levou mais ou menos uns 30 minutos. E o meu forno, eu tenho sempre que virar, tá? Então, por exemplo, eu usei essa assadeira aqui, meu forno é um forno grande, mas vocês podem usar assadeiras menores para colocar dentro do forno de vocês.
E aí, quando vocês perceberem que uma parte corou, eu não sei se é o mesmo caso de vocês, mas quando eu percebo que uma parte já está corada, eu viro a forma para poder tudo ficar no mesmo tom. E mesmo assim, sempre acaba uma ou outra ficando um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais douradinho. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora que você estiver assando, porque se ficar tempo demais no forno, como a gente tem pouca quantidade de massa aqui, pode acontecer de ficar muito seco, tá? Então, começou a dourar, você já retira do forno. E aí, caso o seu forno seja um forno pequeno, você não vai conseguir colocar para assar tudo de uma vez, o que que você faz? Você assa em duas remessas. Assa primeiro uma parte, 10 unidades, e depois você assa o restante, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei numa assadeira, tá? Para colocar para assar, mas vocês podem colocar em uma assadeira menor, é que aqui como o meu forno ele é grande, eu usei essa daqui. Mas vocês podem colocar numa assadeira menor, coloca as marmitinhas dentro, porque isso facilita na hora que vocês forem virar as marmitinhas no forno. Dá para colocar direto assim no forno, na grade do forno? Dá, só que o que vai acontecer? Se você precisar tirar uma marmitinha lá do fundo, você vai ter que mexer na da frente. Então o ideal é que vocês coloquem dentro de uma assadeira para colocar para assar. Ah, e precisa ser uma assadeira baixinha assim, igual a sua? Não, pode ser qualquer assadeira que você tiver na sua casa, tá? Na sua loja, no seu comércio. Qualquer assadeira serve, tá bom? É só mesmo para ficar prático de vocês virarem, né? Porque pelo menos na grande parte das vezes, o forno ele sempre acaba corando de um lado mais do que do outro. Então é necessário fazer esse rodízio, que eu chamo de rodízio, né? Para poder ficar tudo mais ou menos uniforme, tá? Então nós temos aqui uma massa da nossa receita, rendeu 18 marmitinhas, tá? E se você fizer aquela mesma massa, vocês conseguem fazer também 2 bolos caseiros, tá? Então eu tô mostrando aqui para vocês que com uma única receita a gente consegue criar produtos diferentes. Quais vão ser os produtos que a gente vai criar aqui nessa aula? Então vai ser a marmitinha do bolo gelado de coco, o bolo caseiro tradicional e o bolo de abacaxi com coco no pote. Como que vai funcionar a montagem do bolo de abacaxi no pote? De abacaxi com coco no pote. Eu vou pegar uma massa dessa daqui, aí eu vou mostrar para vocês o processo e com uma massa dessa a gente vai conseguir montar 10 bolos de abacaxi no pote, tá? Então a gente vai utilizar uma massa dessa daqui para fazer o bolo de abacaxi no pote. Então a primeira etapa dessa aula tá concluída, que é o preparo da massa. Então fizemos marmitinha e fizemos bolo caseiro, tá? Então essa mesma receita a gente consegue criar 3 produtos diferentes: marmitinha, bolo caseiro e bolo no pote. Agora a próxima etapa, nossa próxima aula aqui, vai ser mostrar para vocês o passo a passo do preparo do creme de coco. Esse creme de coco a gente vai utilizar aqui nas marmitinhas, tá? Para fazer o recheio aqui na parte de cima, e aí nós vamos fazer o passo a passo daqui a pouquinho. E vamos utilizar também para fazer o bolo de abacaxi com coco no pote. Então vamos lá, vamos agora preparar o creme de coco. Agora eu vou preparar o creme de coco que vai ser utilizado na marmitinha do bolo gelado de coco e também no bolo de abacaxi com coco no pote, tá? Essa receita é bem prática de fazer, nós vamos fazer aqui o passo a passo juntos. Eu vou apresentar os ingredientes para vocês agora e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses ingredientes. Então, para essa receita, nós vamos precisar de 3 leite condensado de 395 gramas, tá? 500 ml de leite, 250 ml de leite de coco, 500 gramas de coco fresco e 25 gramas de amido. Então é o seguinte, pessoal, aqui eu estou utilizando leite condensado semi-desnatado. Você pode utilizar o integral também e você pode utilizar o desnatado se você quiser. Eu sempre trabalho com a linha do semi-desnatado, tá? O que muda? Geralmente a espessura desse leite condensado, o integral, ele acaba sendo um pouco mais grosso, tá? E aí você vai perceber que isso pode variar um pouquinho na textura do seu creme. Então, aqui eu utilizo o semi-desnatado, que eu gosto bastante,
mas se você utilizar o integral, talvez você consiga uma consistência um pouco mais encorpada desse creme, e se você utilizar o desnatado, você vai perceber que ele vai ficar um pouco mais fininho. Mas com os três dá certo e o resultado fica bom. A ideia aqui é a gente ter um creme bem cremoso mesmo, tá? Porque quando você vai comer ali tanto o bolo de pote como a marmitinha, precisa ser um recheio bem cremoso. Se você coloca um recheio muito consistente, ele não umedece o suficiente essas preparações. Então, com esses três tipos de leite condensado vai dar certo, mas a minha preferência é pelo leite condensado semi-desnatado, tá? E aí, a marca que vocês acharem melhor, tá? Não tem nenhuma restrição de marca. Leite, eu estou utilizando aqui o integral, mas você pode utilizar o desnatado ou o semi-desnatado, tá bom? Eu prefiro sempre trabalhar com o integral. Aqui eu tenho leite de coco, estou usando um leite de coco industrializado, tá? Mas você pode fazer o seu próprio leite de coco, se você for dessas que gosta de fazer do absoluto zero, que também vai ficar uma delícia. Por praticidade, eu uso mesmo o industrializado. E aqui eu tenho o coco fresco, tá? Esse coco fresco, eu já compro ele assim, ó, congelado. Ele vem um pacotinho para mim de 1 quilo, tá? Congelado. Eu encontro esse coco em casas de produtos para confeitaria, mas vale a pesquisa se você quiser comprar pela internet, né? Eu não sei como funciona porque ele é congelado. Mas você pode também comprar o coco seco e você mesmo ralar ali o coco, que é um processo mais trabalhoso. E também você pode substituir pelo coco seco, não tem nenhum problema, tá? É claro que com o coco fresco fica um sabor muito mais especial, mas dá para substituir pelo coco seco também, tá bom? Amido de milho, normal, qualquer marca, aqui nós temos 25 gramas e para usar nessa preparação eu vou diluir esse amido com um pouquinho desse leite que nós temos aqui, tá? Então agora a gente vai começar o passo a passo do preparo desse creme. O que eu vou fazer? Vou colocar os ingredientes aqui na panela, então vamos iniciar aqui colocando o leite condensado. Despejo aqui dentro. Aí agora, vou colocar o leite de coco e vou diluir esse amido nesse leite, tá? Antes de jogar esse amido aqui dentro. Por quê? Se você joga o amido do jeitinho que tá aqui, talvez ele não vai diluir da forma que precisa ser diluída. E aí, quando você for mexer, quando você ligar o fogo, ele vai coagular, né? Porque ele acaba espessando e começa a formar aquelas pelotinhas que são super desagradáveis. Então, eu diluo esse amido no leite pra gente não ter esse tipo de problema. Só vou pegar um potinho aqui pra gente poder diluir. Então, eu vou pegar aqui o amido, vou colocar dentro de um potinho para diluir. E aí eu vou utilizar aqui parte desse leite, tá? Não precisa ser tudo não, ó, só um pouco. Aqui eu tenho 500 ml, o restante vai aqui dentro para preparação. E esse pouquinho aqui eu diluo o amido. Aí você mexe bem até você ver que esse amido está totalmente diluído, tá? Ó, mistura bem. Esse processo aqui é só para evitar de formar pelotinha no nosso creme, tá? Foi. Vou colocar essas coisas para cá. Vou transferir então o amido que eu diluí no leite aqui para a panela. Ó, ainda tem um pouquinho aqui que precisa diluir. Acho que foi. Transfiro para cá. E antes de colocar o coco, eu vou misturar muito bem esses ingredientes, tá? Porque isso aqui facilita na hora que começa a ferver essa preparação, né? Na hora que ela começa a aquecer. Porque a partir do momento que ela começa a aquecer, o amido que nós temos aqui, ele já começa a agir, então ele começa a espessar essa preparação, tá?
Então é legal você já deixar tudo homogeneizado, porque se você joga o coco aqui, como ele é pedaçudo, para homogeneizar fica um pouquinho mais complicado, que ele vai grudando ali nos outros ingredientes. Então é legal misturar tudo muito bem antes de você acrescentar o coco, tá? São processos que parecem uma bobagem, mas olha, eu vou dizer para vocês, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença no final da nossa preparação, no nosso resultado final. Então é importante sim que vocês sigam esses passos, tá? Então misturei aqui todos os ingredientes, aí na hora que eu vejo aqui, ó, que tá tudo bem misturadinho, aí sim nós vamos acrescentar aqui o coco fresco, tá? Vejam só, esse coco eu compro ele congelado, mas para utilizar aqui, ele precisa estar descongelado. Aí o que que você pode fazer? Você pode deixar esse coco na geladeira de um dia para o outro, para ele perder, né, para ele perder o gelo. Ou então você pode colocar no micro-ondas um pouquinho, tá? Que rapidinho, você tira ali a quantidade que você vai precisar, você coloca no micro-ondas que rapidinho ele descongela e você já utiliza ele aqui na preparação, tá? Então, coloquei todos os ingredientes aqui. Agora eu vou ligar o fogo e o processo aqui é muito simples. Quando ferver, tá pronto. A gente só vai deixar cozinhar por mais uns 2 minutinhos depois que ferver e ele tá pronto. Esse creme aqui não é um creme que fica muito consistente, tá? Ele vai ficar bem cremoso, porque como eu falei para vocês, para essas preparações, é essa consistência que a gente precisa, porque a ideia é você ter ali um bolo gelado bem cremosinho, um bolo de pote bem cremosinho, tá? Se ele fica muito consistente, não é que fica ruim, mas quando você vai comer não é a mesma sensação, a mesma textura, assim. Então é legal você deixar ele mais molinho, porque ele também vai trazer umidade para essas preparações, tá? Aqui o processo é muito simples, então quando tiver pronto aqui, né, vai levar um tempinho aqui para ferver, provavelmente de 10 a 15 minutinhos, mas na hora que começar a dar o ponto aqui eu venho mostrar para vocês. Ó, pessoal, começou a ferver aqui, tá? Eu já tô sentindo o meu creme bem mais espesso, tá bom? Então vou cozinhar aqui só por mais 1 minutinho, 2, só realmente para esse amido espessar por completo, né? E a gente não sentir o gosto dele na preparação e tá pronto. E aí eu vou transferir para uma tigela para colocar para esfriar, para depois a gente fazer a montagem das nossas preparações. Bom, vou desligar aqui o fogo, tá pronto, ó. Ele fica com a textura assim de um mingauzinho, tá? Não fica firme e é essa consistência mesmo que eu quero, porque depois, quando ele esfriar, ele vai pegar mais consistência. E aí, se a gente deixa muito firme agora, quando ele esfriar vai ficar muito duro. E não é o que eu quero. Quero um creme mesmo assim, com uma textura bem cremosa para essas preparações que a gente vai montar, tá? Então, vou transferir aqui para uma tigela. Deixa eu só pegar aqui. Ah, importante falar, eu fiz essa preparação no fogo médio, tá? Cuidado para, na hora que vocês estiverem preparando, não colocar o fogo muito alto, porque pode queimar no fundo, tá? Então, fogo médio para essa preparação. Ah, quero aumentar para poder acelerar o processo. Pode aumentar, mas cuidado, depois abaixa. Se perceber que tá pegando no fundo, abaixa, tá? Então, vou transferir para cá. Agora, o que é importante? Colocar um plástico filme em contato com esse creme, porque como nós temos amido aqui, vai formar uma película se você deixar esfriar assim, aberto, tá? Então eu coloco aqui, ó, um plástico filme em contato. A gente coloca aqui em cima. Para evitar de formar aquela nata, sabe? Que senão, se forma aquela nata grossa, a gente acaba perdendo
uma parte do creme por isso. Eu vou esperar a temperatura desse creme aqui cair um pouquinho, porque agora, né, tirei o creme fervendo. Na hora que ela cair um pouquinho, eu vou levar para a geladeira para esfriar por completo esse creme. A gente só pode utilizar esse creme depois que ele estiver totalmente frio. A minha recomendação é que você prepare esse creme um dia antes da montagem, tanto da marmitinha como do bolo no pote, tá? A validade desse creme aqui é de 5 dias na geladeira. Eu não recomendo o congelamento desse creme, porque tem amido. E uma vez que tem amido, quando a gente congela, esse amido acaba se expandindo mais. E aí, quando ocorre o descongelamento, meio que as partículas ali ficam quebradas, elas se quebram. E aí você fica com uma textura como se tivesse talhado. Apesar de ter pouco amido aqui, eu não recomendo congelamento. Então, o ideal é que você faça essa preparação. Você pode armazenar ela até 5 dias na geladeira, mas eu não recomendo congelamento, tá? Então, vou esperar esfriar aqui um pouquinho, vou levar para a geladeira, mas eu já vou trazer um creme que eu tenho pronto aqui para vocês para mostrar como ficou a textura. Trouxe aqui então o meu creme que já tá frio, ó, quero mostrar a textura para vocês. Ele fica um creme espesso, mas ele continua molinho, tá? Não fica aquele creme duro, assim, mais consistente para recheio, tá? Então ele continua bem cremoso, tá? E aí eu já tenho aqui as marmitinhas, a gente já vai dar aqui continuidade com a montagem das marmitinhas do nosso bolo gelado na marmitinha. Para fazer essa montagem, nós vamos precisar preparar agora uma caldinha, que nós vamos umedecer essa massa e depois nós vamos colocar esse recheio, esse creme aqui por cima e fazer a finalização. Então, o primeiro passo agora é a gente preparar a caldinha que nós vamos umedecer esse bolo. Para essa caldinha, eu tenho aqui 250 ml de leite de coco e 500 ml de leite, tá? Ai, vão me perguntar, vai açúcar? Vai leite condensado? Não, não vai. Por quê? Porque a nossa massa, ela já tem um docinho, aqui já tem um docinho. Se você coloca mais docinho aqui, fica muito doce, né? E a gente quer aqui uma textura, a gente quer um sabor suave, né? Porque eu percebo que o paladar, antes as pessoas tinham um paladar muito doce, agora elas diminuíram um pouco isso, querem coisas com menos açúcar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? E fica assim super saboroso essa marmitinha, com uma textura muito gostosa e com um sabor muito agradável, que não é nem muito doce, mas também não é doce demais, tá? Então por isso que na caldinha aqui não vai nenhum tipo de açúcar, tá certo? E para fazer essa caldinha muito simples, eu só vou misturar esses dois ingredientes. Deixa eu afastar aqui para vocês visualizarem melhor. Então eu vou colocar aqui o leite. Opa! E o leite de coco. Misturo esses dois, tá? E já temos aqui a nossa caldinha, tá bom? Só misturar esses dois ingredientes, esses dois líquidos, tá certo? Agora, antes de umedecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos furar. Por quê? Porque isso ajuda o líquido a entrar aqui na nossa massinha e umedecer, tá? Se você jogar aqui por cima, como essa massinha foi assada direto aqui, formou uma casquinha e essa casquinha dificulta a absorção do líquido. Então, a gente tem que dar uma furadinha para facilitar essa absorção, tá? Então, a gente vai pegar aqui, opa, e vai furar a nossa massinha, tá? Para umedecer. A gente fura em todos os cantinhos, pra gente vir com a caldinha aqui. Sobre a validade das massinhas, que eu não falei, tá? Essas massinhas aqui, a validade delas é de 5 dias. Pode congelar? Pode congelar, mas o que acontece? Se você for congelar, você vai ter que embalar individualmente uma por uma, com plástico filme. Tem a tampinha dessa embalagem? Tem a tampinha dessa embalagem, mas se você fechar com a tampinha e congelar, o que vai acontecer? Essa tampinha vai suar.
e aí ela vai ficar cheia de gotícula e quando você for fazer a finalização realmente do bolo não vai ficar legal. Então, se você for congelar essa marmitinha, o ideal é que você passe aqui um plástico filme, né? E congele. E eu tô falando aqui do congelamento só da massa. Eu não tô falando dessa marmitinha congelada com o recheio. Porque lembra que eu falei que esse recheio vai amido, então que não é legal a gente congelar, porque acaba que depois fica com aspecto de talhado, depois que descongela? Então, é por essa razão. Então, se você quiser antecipar algum processo, seria preparar essa massinha aqui e congelar. Mas você vai ter que embalar uma por uma para esse congelamento, tá? Porque senão ela pode ressecar dentro do freezer se você não colocar nenhuma proteção aqui em cima. E eu acho que é um processo a mais, assim, sabe? Eu prefiro realmente fazer a massinha com um dia de antecedência, né? Como que eu organizo a minha produção para o preparo dessas marmitinhas? Eu preparo tanto o recheio como a massinha com um dia de antecedência. E os dois têm validade de 5 dias. Então, quando eu vou comercializar para o meu cliente, eu coloco uma validade de 4 dias, tá? Eu sempre prefiro fazer uma produção bem fresquinha do que trabalhar com produtos congelados. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes precisa se organizar e que o congelamento é importante. Então, caso você queira congelar individualmente, né? Queira fazer o congelamento dessa massinha, aí você vai ter que passar o plástico filme em cada uma aqui para você poder levar para o freezer, tá? Não recomendo utilizar a tampinha que vem nessa embalagem, porque essa tampinha depois você vai ter que ter o trabalho de secar ela. Aí eu fico pensando nesses processos, sabe? Que eu acho que não é prático. Aí você tá fazendo uma coisa para ter mais praticidade e acaba tendo mais trabalho. Se você for congelar, a validade é de 18 dias, tá? A caldinha é uma coisa que você prepara na hora, né? Não tem o porquê de você fazer isso antes. E o armazenamento dessas marmitinhas é na geladeira, tá? Tem que manter sempre refrigerado. E se você não for montar, né, no dia seguinte essas marmitinhas, o que você pode fazer é armazenar na geladeira também, só a massa. Como eu falei, tem validade de 5 dias. Mas de qualquer forma você vai ter que embalar. Aí como eu iria embalar se fosse colocar na geladeira para usar depois? Eu coloco aqui numa forma como essa ou numa outra menor, né? A que vocês tiverem em casa. E aí eu passo o plástico filme aqui para não ter que ficar embalando individualmente, tá? Então a minha recomendação aqui é que vocês façam tanto o recheio como a massinha com um dia de antecedência. E no dia seguinte vocês fazem a montagem. E a validade dessa marmitinha se torna de 4 dias, porque uma vez que a massa e o recheio foram feitos com um dia de antecedência e eles têm validade de 5 dias, se você montar no dia seguinte, a validade vai ser de 4, tá bom? Então, furei aqui todas as marmitinhas, agora a gente vai regar esse bolo. Para umedecer as marmitinhas, nós vamos precisar de aproximadamente 40 gramas da nossa caldinha, tá? E aí é legal vocês criarem um padrão para vocês não terem que ficar pesando toda hora. Então, eu vou dar 2 sugestões aqui para vocês. Vocês podem pegar uma concha, tá? E aí você vai pesar quanto que uma concha da sua casa aí, a concha que você tem, dá de caldinha. Então, eu pego aqui e vejo quanto que dá de caldinha. Então, por exemplo, eu sei que meia concha dessa que eu tenho aqui dá as 40 gramas que eu preciso para umedecer. Então, eu não preciso ficar aqui toda hora pesando uma por uma para colocar a caldinha. Eu simplesmente preencho até a metade aqui de caldinha e jogo por cima. Uma outra sugestão é vocês utilizarem os medidores, tá? Então, por exemplo, esse medidor aqui, que é um medidor de xícaras, ele tem 50 ml, é um volume de 50 ml. Então, o que eu faço? Eu vou preencher, mas eu vou preencher apenas 3/4, que é para dar os 40
os 40 gramas que eu preciso de caldinha. Então, tudo que vocês precisam fazer é arrumar uma concha, ou um medidor, ou uma colher e mais ou menos criar um padrão aí que tem essas 40 gramas. E aí vocês não precisam ficar pesando uma por uma. É só realmente pegar aqui a quantidade que você sabe que dentro daquela medida vai ter aproximadamente 40 gramas e umedecer, que vai ser o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, eu vou utilizar esse medidor porque é o que se aproxima mais das 40 gramas que eu preciso. Vou encher aqui 3/4 desse medidor, mas poderia ser a concha, meia concha daquela, também daria certo porque eu pesei. Eu sei que meia concha dessa dá 40 gramas, tá? Então, criem o padrão de vocês aí em casa, achem alguma coisa que mais ou menos vocês consigam ter essa referência da medida, tá bom? Então, vamos lá. Ó, não preenchi tudo, tá? Então, preenchi aqui 3/4 desse recipiente. E agora eu vou jogar aqui por cima. Lembrando que isso aqui é um bolo gelado, né? Então, a ideia é que ele seja molhadinho, tá? Ó, podem ver que essa quantidade aqui, ela cobre toda a marmitinha e você percebe que ela já vai absorvendo, esse líquido já vai sendo absorvido pela massa. Bom, então umedeci aqui as minhas marmitinhas, sobrou um pouquinho desse líquido, então eu tinha passado para vocês uma medida de 500 ml de leite mais 250 ml. Vocês podem fazer com 400 e 200 para poder diminuir um pouco essa caldinha aqui, não sobrar tanto, tá? Se bem que sobrou bem pouquinho, é que eu sempre gosto de trabalhar com uma medida um pouquinho a mais, tá? Então umedeci todas as marmitinhas e agora eu vou vir com o recheio, tá? Então, vou pegar aqui uma colher. Ah, já tenho. Vamos passar pra cá. Aqui, vocês podem observar o seguinte, nós pesamos, lembra, nós pesamos a massinha. Vamos lembrar dos processos que nós fizemos aqui. Fizemos a massa, depois eu distribuí, pesei aqui a massinha na minha marmitinha. E aí, vocês podem observar, ó, que ficou com um espaço pra gente colocar o recheio. A gente vai colocar de recheio exatamente esse espaço que sobrou. Essa quantidade aqui vai dar aproximadamente 100 gramas. Por isso eu não vou pesar, porque a gente já está trabalhando com a capacidade máxima da marmitinha, tá? E uma vez que eu fiz a pesagem da massa, o que sobrar aqui vai ser de recheio. E essa quantidade é aproximadamente 100 gramas, tá? Então, eu não vou fazer a pesagem por isso, porque eu já estou trabalhando com a quantidade máxima, a capacidade máxima dessa marmitinha, tá? Ó, então a gente vai pôr o recheio aqui por cima, recheio bem cremoso. E aí a gente dá uma ajeitadinha, ó, pra espalhar. Ai, não vai grudar na tampa? Calma. Eu vou mostrar pra vocês que não gruda. E por que que não gruda? Porque a gente vai fazer uma finalização aqui com o coco ralado. Então, esse coco, ele vai impedir que grude o recheio na tampa. Gente, eu amo bolo de coco. Eu sou apaixonada por bolo de coco, assim. E esse recheio em especial, ele é um recheio que eu aprendi com a minha mãe, assim. Só que a diferença é que minha mãe realmente ela comprava o coco seco e ela mesmo fazia o coco ralado, né? Esse daqui eu comprei, apesar de ser um coco fresco, mas assim, ele já veio empacotado para mim. E por mais que seja coco fresco congelado, quando a gente compra o coco seco e a gente faz, você percebe uma certa diferença. É engraçado isso, né? Como alguns processos eles acabam mudando o sabor. Aí só quero lembrar aqui que se caso você não tenha fácil acesso a coco fresco, né, que seja difícil para você, você pode usar o coco seco mesmo. Vai mudar? Vai mudar. Não vou dizer para você que vai ficar o mesmo sabor, o mesmo resultado, mas também fica bom, tá? Eu sempre falo que a gente tem que adaptar as coisas para a nossa realidade. Às vezes a gente quer fazer 100% igual, mas se não dá para você fazer 100% igual, então faz adaptações. O mais importante é você fazer, tá?
Essas marmitinhas aqui, eu comercializo elas à pronta entrega e também no meu delivery. E eu também recebo encomendas dessas marmitinhas, geralmente para aniversário de criança. As pessoas encomendam comigo essas marmitinhas para aniversário infantil. É bem legal porque é uma porção individual, né? Então você já dá ali um para cada um. A mãe só faz um bolinho ali para a mesa, um bolinho pequeno, às vezes é até um bolinho fake, e oferece essas marmitinhas. Uma aluna minha falou que ela vende as marmitinhas no trabalho do marido dela. Então isso também é uma outra ideia para vocês, tá? Locais de comercialização. Às vezes a gente fica limitado a vender só para conhecidos, né? Amigos, parentes, vizinhos. Mas você pode também tentar vender no trabalho, tá? Então pode ser no seu trabalho, no trabalho de alguém que você conhece, que leve para você. Você combina com a pessoa um percentual, então de repente você pode fazer uma parceria. Se você vender para mim, eu te dou tantos por cento das vendas, né? É uma ideia da gente estar levando o nosso trabalho para outros locais e atingindo outros públicos. E aí você tem que ter o cuidado de sempre colocar o seu contato, a sua logo, né? Fazer um adesivo com a sua logo. Porque com isso a pessoa ela começa a identificar o produto com a marca. Então ela sabe que quem faz aquilo é você. E nessa embalagem que você for enviar, que você for colocar a sua logo, ou for colocar algum folhetinho, eu vou mostrar para vocês uma ideia de folhetinho. Sempre coloquem os seus contatos. Então, contato WhatsApp e as suas redes sociais, onde o seu trabalho é apresentado, tá? Porque hoje as redes sociais, ela se tornou a nossa vitrine, tá? A nossa principal forma de apresentar o nosso trabalho é através das redes sociais. E aí é legal que a pessoa experimenta um produto seu, gosta, e ela fala, nossa, vou entrar em contato com essa pessoa, começa a te seguir, né? No Instagram, no Facebook, chama você no WhatsApp e você já começa a atingir um outro público diferente das pessoas porque no nosso início a gente acaba vendendo muito para quem a gente conhece, né? Mas com o tempo é legal vocês irem buscando, né, outras pessoas, outros locais, para que vocês possam atingir um público diferente. Então fica a dica aí para vocês. E olha, gente, quando você trabalha com produto de qualidade, que é bom, que é gostoso, a pessoa ela vai atrás de você. Né? A gente tem que estar sempre preocupada em fazer uma boa divulgação, porque isso é muito importante. Mas a partir do momento que você conseguiu vender para aquela pessoa, ela experimentou o seu produto e o seu produto é bom, fidelizou, tá? A pessoa vai voltar a comprar de você. Então, tudo que você precisa é de uma oportunidade para que a pessoa experimente o seu produto, conheça o teu trabalho. Sendo bom, você consegue depois fidelizar o cliente, é mais fácil. E você tem que pensar que a sua estratégia de vendas, né? No início a gente tem que pensar em construir uma carteira de clientes. Eu acho que esse é o principal. Mas depois, a ideia é que você fidelize esse cliente e que você passe a vender mais para o mesmo cliente. Então, se a pessoa compra, sei lá, uma vez a cada 15 dias, você vai começar a fazer campanhas para ver se ela compra toda semana, para ver se ela compra mais de um produto. Então, você começa a vender mais para o mesmo cliente, tá? Então, o primeiro trabalho é o trabalho de captação, de captar o cliente. O segundo trabalho é o trabalho de fidelização e, óbvio, vender mais para esse cliente, tá? A gente vai falar disso na próxima aula. Ó, tô quase terminando aqui. Essa quantidade de recheio, ela é suficiente, até porque a nossa massinha fica fininha aqui dentro, tá? É uma porção individual, mas é uma porção individual generosa. Então a pessoa vai comer e vai matar à vontade. Não é muito pequenininho. Espalho, agora a última. Vai sobrar aqui um pouquinho de recheio, mas a gente ainda tem os bolos no pote para montar, tá? Então preenchi, tá bom?
todas as marmitinhas. Agora a gente vai fazer a finalização e vai fechar essas marmitinhas. Quero mostrar aqui para vocês novamente a tampinha dessa marmitinha, tá? Mostrei inicialmente a embalagem para vocês, então a gente está utilizando aqui a marmitinha da marca Vida, 220 ml, e quando vocês forem procurar na internet, vocês colocam que vocês querem com a tampa PET, tá? Então, marmitinha Vida, 220 ml com tampa PET, que é essa tampinha aqui de plástico, tá bom? Que vai vir aqui por cima. Antes da gente fechar, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui coco ralado e vou jogar por cima. Porque esse coco, ele vai permeabilizar esse creme aqui e ele não vai deixar o creme grudar na tampa da marmitinha, tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter para fazer qualquer marmitinha, porque se você já tiver uma massa muito boa aí na tua casa, se você já tem algum recheio muito gostoso, você pode fazer essas marmitinhas, vocês podem adaptar essas receitas para as marmitinhas, e o único cuidado que você tem que ter é usar um confeito por cima para que esse creme não grude na tampa, tá? Então essa é a ideia. Tô trazendo aqui essa proposta da marmitinha, trouxe aqui essa receita do bolo de coco com esse creme, mas vocês podem adaptar para alguma receita que vocês já tenham, tá? Então, às vezes você tem aí uma receita muito maravilhosa e que pode ser transformada numa marmitinha, tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar esse coquinho por cima, tá? Aí você tem que espalhar esse coquinho em cima de toda a marmitinha para o creme não grudar na tampa. Coloquei então o coco ralado em cima de todas as minhas marmitinhas. Para cada marmitinha vai dar aproximadamente 10 gramas de coco ralado. Então, para poder cobrir todas essas marmitinhas aqui, você vai precisar de 180 a 200 gramas de coco ralado, tá? E agora nós vamos fazer a finalização fechando as nossas marmitinhas, tá certo? Então vamos lá, fazer aqui com vocês o passo a passo, é bem simples, ó. Eu coloco a tampinha aqui. E aí você vem fechando as laterais, tá? Ó. E como eu disse para vocês, uma vez que você coloca o coco ralado, é como se ele estivesse permeabilizando esse recheio. Aí não gruda na tampa. Ó que bonitinho que fica. Olha que lindo. Tá? Então, temos aqui a nossa marmitinha do bolo gelado de coco. Eu gosto bastante desse produto por dois motivos. Primeiro, porque você consegue oferecer isso para o seu cliente como uma lembrancinha. Você consegue vender no delivery, à pronta entrega. É um produto super comercial e eu acho mais prático do que fazer aquele tradicional bolo gelado que você tem que embrulhar ali um por um, né? Fazer o corte e embrulhar um por um. Eu acho mais prático esse processo aqui, tá? Então finalizamos as marmitinhas do bolo gelado de coco, espero que vocês tenham gostado dessa preparação, fiz aqui o passo a passo com vocês. Como eu disse, essas marmitinhas são excelentes para você comercializar no dia a dia, à pronta entrega, no delivery, sob encomenda. É um produto que ele é legal porque é uma porção individual, então você consegue vender no dia a dia, você também consegue levar em outros lugares para vender, como por exemplo, no seu trabalho, no trabalho de algum conhecido. Eu dei a ideia, enquanto a gente estava preparando ali, de repente você fazer uma parceria com alguém que você conhece, da pessoa levar os seus produtos na empresa dela para vender e você pagar um percentual de vendas, tá? O legal aqui é que vocês coloquem uma etiqueta para personalizar com a sua marca, com a sua logo. É sempre muito importante a gente enfatizar a nossa marca para que a pessoa sempre relacione o produto com você, né? Com a sua logo, porque hoje quando as pessoas olham a minha tigelinha, né, que é o símbolo da minha marca, elas já sabem que é Dona Lu Doces. E como que eu construí isso? Sempre colocando a minha marca, a minha logo
logo em todos os meus produtos. E para você fazer isso é muito simples, você só precisa de uma etiqueta. Se você for vender essas marmitinhas, comercializar em algum local, é legal que você tenha de repente um folhetinho para colocar junto, tá? Como esse daqui que eu escrevi, preparado com carinho para você. E no verso desse folhetinho tem todos os meus contatos. Então, tem os meus contatos telefônicos e os meus contatos da rede social, tá? Por quê? Porque se a pessoa gostar do seu trabalho, ela vai entrar em contato com você. É como eu disse, um produto bom ele fideliza, tá? No início, a nossa maior preocupação é criar uma carteira de clientes, mas uma vez que você tem essa carteira de clientes criada, a sua preocupação é fidelizar esse cliente, fazer com que ele volte a comprar de você, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre essas questões de vendas, porque a gente vai ter uma aula específica para isso. Vamos dar continuidade agora com a nossa próxima receita. Agora nós vamos fazer o bolo no pote sabor abacaxi com coco. Esse bolo no pote, ele é um subproduto da massa que já foi ensinada para vocês no início da aula, que é a massa de coco, tá? Com essa massa de coco, nós vamos fazer então o bolo caseiro, o bolo gelado na marmita e agora o bolo no pote sabor abacaxi com coco. Para produzir esse bolo no pote de abacaxi com coco, nós vamos precisar de 1 kg de recheio de creme de coco, que nós já fizemos, que é a metade da receita que nós preparamos, tá? E vamos precisar aqui de 500 gramas de abacaxi cozido. Então, quando eu misturar esses dois ingredientes, nós vamos ter o recheio desse bolinho aqui e vamos usar como base a massa do bolo de coco. Então agora, o que eu vou ensinar para vocês? Como cozinhar esse abacaxi, que é uma coisa muito, muito simples. Então vou fazer aqui o passo a passo para vocês entenderem como que é o processo. Eu não posso usar o abacaxi assim, in natura, né? Do jeito que a fruta é. Por quê? Porque na hora que ele mistura aqui com o leite, ele acaba dando um amargor. Então eu preciso cozinhar esse abacaxi antes de utilizar ele aqui na receita, tá? Se você usar ele assim, você vai perceber que depois que você misturar aqui com creme, ele vai amargar. Então é necessário cozinhar. E esse processo de cozinhar faz com que você estenda também a validade desse produto, tá? Então esse abacaxi aqui, depois de cozido, você pode congelar as porções na quantidade que você precisa e você vai descongelando conforme for a sua necessidade, tá? Então aqui eu tenho picado um abacaxi. Vou mostrar para vocês o abacaxi que eu utilizo. Aqui eu encontrei um hortifruti que ele já me vende o abacaxi assim, ó, descascado, tá? Então aqui tem a quantidade de um abacaxi e pesa aproximadamente uma bandeja dessa 1 kg, tá? Eu passei a comprar o abacaxi dessa forma por alguns motivos. Antes eu comprava o abacaxi com a casca, com tudo. Só que o meu fornecedor, às vezes, me mandava um abacaxi que estava muito top e grandão, e às vezes me mandava um abacaxi que estava muito pequeno, ou então um abacaxi que estava muito machucado, e eu tinha que tirar muita quantidade ali de abacaxi na hora que eu descascava, às vezes tinha algum machucadinho, eu tinha que retirar toda aquela parte, e o meu rendimento era muito pouco. Então, às vezes, eu pegava um abacaxi e ele me rendia em torno de 500 gramas, 400 gramas, enquanto esse daqui que já está descascado tem 1 kg. Aí eu fiz as contas e eu percebi que compensava mais comprar o abacaxi dessa forma e que, além de tudo, eu economizava um processo, que é o processo de descascar o abacaxi. Mas assim, isso é uma facilidade que eu encontrei no meio do caminho, na minha operação, que eu tô compartilhando aqui com vocês, porque eu acho legal compartilhar essa minha experiência, para vocês entenderem que tudo é uma adaptação, que às vezes a gente cria um processo dentro da nossa cozinha, às vezes esse processo não é tão viável e você acaba mudando. Então eu tô contando aqui para vocês os motivos que me fizeram a comprar esse tipo de abacaxi aqui, tá? Mas você pode comprar o abacaxi normal na feira, escolhe lá um bem bonitão, grandão, você vai tirar toda a casca, tá? E aí depois você vai picar esse abacaxi, tá? Então, para picar o abacaxi é importante que vocês tirem esse talinho aqui do meio, tá? Porque esse talinho do meio, ele é mais duro. Se você picar tudo junto, vai ficar ruim? Não vai ficar ruim, mas vai ter um abacaxi que é mais molinho e um abacaxi que é mais durinho na boca. Então, eu retiro esse miolinho, tá?
E não precisa ser um abacaxi super maduro, pode ser um abacaxi mais verde, porque a gente vai cozinhar, tá? Então, se o abacaxi tá maduro ou se o abacaxi tá mais verde, isso não importa, tá? O importante só é você tentar achar um abacaxi grandão para ele te render uma boa quantidade, porque aqui não tem nem como eu dizer para você quanto que rende um abacaxi, porque você vai encontrar abacaxis de diferentes tamanhos no mercado. Para nossa preparação aqui, eu vou precisar de 500 gramas depois que ele já está cozido. Então aqui eu tenho 1 quilo, aproximadamente 1 quilo não, porque eu tirei essa partinha do meio, né, que é o talinho que é um pouco mais duro. Então eu tenho aqui aproximadamente umas 900, 800 gramas. Na hora que eu cozinhar, ele vai reduzir um pouco mais, tá? Então não vai pesar a mesma quantidade que eu tenho aqui. Depois que cozinha, ele vai dar uma quantidade menor. E aí você pesa para você saber quanto que você conseguiu ali de abacaxi. Se você vai conseguir, geralmente eu consigo um pouco mais que 500 gramas, então dá em torno de umas 600, 700 gramas, tá? Mas aí você tem que pesar para saber quanto que você vai usar na receita. E o que sobrar, o que for excedente, caso você não utilize tudo, você pode congelar, congelamento por 18 dias no freezer, tá? Congelamento por 18 dias no freezer é ótimo, né, gente? Validade de 18 dias no freezer, tá? E aí, então, você vai pegar o abacaxi, descascar, tirar aquele talinho, picar, tá bom? Mostrar aqui mais ou menos o tamanho que eu pico pra vocês, ó. É pequenininho, é legal você picar pequenininho porque rende mais, tá bom? E mistura melhor também aqui no recheio, tá? Então, fez aqui bem picadinho, a gente vai transferir agora pra panela e vai cozinhar esse abacaxi, tá? Então, eu tenho aqui um abacaxi já picadinho, sem o talo. Vou transferir para cá. Ó. Vou colocar aqui a água. Tenho aqui 150 ml, 150 não, 200 ml de água, tá? É pouca água, tá? Vocês vão falar, nossa, não precisa de mais? Não, porque esse abacaxi aqui também vai soltar água na hora que ele começar a cozinhar, tá? Então, tenho 200 ml aqui de água e 100 gramas de açúcar, tá? Pouco açúcar, tá? Eu nem vou colocar tudo, vou colocar 75 gramas, porque esse abacaxi aqui tá bem maduro, dá até pra ver pela cor, ó, que ele tá bem transparente. Então, coloquei aqui aproximadamente 75 gramas. Se o seu abacaxi tiver verde, e aí provavelmente ele vai estar bem azedo, aí você coloca 100 gramas completo, tá? Então, analisa essa quantidade do açúcar de acordo com o quanto o abacaxi está maduro. Se ele estiver muito maduro, ele vai estar bem docinho, você não precisa usar tudo isso de açúcar, tá? Mas é importante sempre pôr um pouco de açúcar, porque o açúcar aqui também entra como um conservante, tá? Então, coloquei aqui aproximadamente 75 gramas de açúcar, porque o meu abacaxi, ele já tá bem madurinho. Misturo e deixo ferver. Pessoal, então eu coloquei aqui o abacaxi com a água e o açúcar, ó. Podem observar que já soltou bastante água aqui do abacaxi, já tem bem mais líquido do que quando a gente iniciou esse cozimento, e é assim mesmo, tá? Ele vai soltar mais água, tá? E ele começou a ferver, então tá fervendo aqui, mas a gente precisa deixar mais um pouquinho, que é para esse abacaxi cozinhar. Você vai perceber que quando ele tiver cozido, ele vai mudar o aspecto dele. Ele vai ficar um pouco mais transparente do que o que ele tá aqui, tá? Vou mostrar para vocês na hora que ele tiver cozido e vou contar o tempo aqui também para passar uma média de tempo para vocês, tá bom? Mas ele começou a ferver agora, eu vou deixar mais um tempo porque ele ainda não cozinhou muito bem, tá? Ele ainda tá, ó, com o mesmo aspecto de quando eu coloquei aqui dentro, que é o aspecto da fruta mesmo, tá? E vocês vão perceber que vai mudar um pouco. Então, vamos aguardar aqui mais uns minutinhos de cozimento. Pessoal, então meu abacaxi aqui tá bom, vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Observem que reduziu um pouco aquela quantidade de água, então tinha mais água aqui dentro da panela, reduziu assim, sei lá, uns 25, 30% dessa água, mas ainda tem água aqui, tá? Não é pra você deixar essa água secar, tá bom? Então ainda tem água aqui, mas já reduziu um pouco. E vocês podem observar que o aspecto do abacaxi também muda um pouquinho. Parece que ele fica mais transparente depois que ele tá
cozido. Ao todo, levou aqui do início do processo até agora, mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então, eu acredito que esse abacaxi aqui cozinhou por aproximadamente uns 8, 10 minutos, tá bom? Mas observem, porque de fogão para fogão, às vezes muda a chama do meu fogão aqui é bem alta, tá? Então, talvez pode mudar a chama e mudar esse tempo, tá bom? Eu só tô dando um parâmetro para vocês. O que vocês precisam prestar atenção é, diminuiu a quantidade de água aqui dentro? Reduziu? O abacaxi já tá com um aspecto mais clarinho, mais transparente? Então, ele tá cozido, tá bom? Então, eu vou retirar agora do fogo, vou desligar aqui. E eu gosto de fazer esse processo quando o abacaxi já tá frio, mas eu vou mostrar só para poder ilustrar aqui para vocês, tá? Então, depois que o abacaxi tiver cozido, você vai esperar ele esfriar. Pode deixar ele esfriar dentro da panela mesmo. Na hora que ele estiver totalmente frio, aí você vai escorrer esse abacaxi, tá? E aí você vai porcionar esse abacaxi e vai guardar no freezer ou na geladeira. Se você for guardar na geladeira, a validade é de 5 dias. Se você for guardar no freezer, a validade é de 18 dias. Para o nosso bolo no pote aqui, a gente vai precisar de 500 gramas, tá? Então, eu tenho aqui 500 gramas do abacaxi e tem 1 quilo do creme de coco. Aqui eu tô utilizando meia receita, tá? Do creme de coco que nós fizemos. Então, a metade daquela receita, tá bom? Que vai render aqui para nós aproximadamente 10 potinhos, porque uma massa dessa daqui vai render aproximadamente 10 potinhos. Se você quiser fazer uma receita inteira do creme de coco, pode fazer, você só vai ter que aumentar aqui a quantidade de abacaxi e usar um bolo a mais, tá? Cada bolo rende aproximadamente 10 potinhos, tá certo? Então, eu só vou escorrer aqui para poder ilustrar para vocês, mas façam isso quando o abacaxi estiver frio já, para vocês não se queimarem, não se machucar, tá? Só vou pegar um pano aqui. Então, vamos lá. A direção aqui me orientou e eu vou seguir a orientação deles. Eu vou retirar com a concha para não correr o risco de queimar aqui, tá? Mas o ideal é que vocês esperem esfriar, tá bom? Então, eu vou pegar esse abacaxi aqui, vou escorrer, tá? Porque esse líquido aqui eu não quero no meu bolo de pote, porque senão fica muito encharcado. Porque mesmo depois que você escorre o abacaxi, ele continua soltando água, tá? E aí vocês dão uma apertada assim, ó, que é realmente pra drenar esse abacaxi, tá? Pra tirar bem esse líquido, tirar bem o excesso de líquido. Você não vai tirar tudo, mas você vai tirar o excesso, porque se você deixar sem drenar, sem apertar do jeito que eu tô fazendo aqui, vocês vão perceber que o bolo no pote no dia seguinte vai estar encharcado, tá? Porque o abacaxi solta bastante água. Então, façam essa pressão aqui, ó, que eu tô fazendo, que é pra poder retirar esse excesso de líquido do abacaxi, tá bom? Ó, transfiro pra cá. E aqui, depois que ele tá assim drenado, é que vocês vão fazer o porcionamento pra armazenar, tá bom? Coloca num pote com tampa, pode guardar na geladeira, se você for usar em 5 dias, ou no congelador. Congelador, 18 dias de validade. Eu gosto de ter o abacaxi já cozido congelado, porque esse congelamento aqui não altera em nada a fruta e se torna mais prático. Então, eu só deixo realmente para preparar com 1 dia de antecedência o creme e o bolo, né? A massa do bolo. E aí, eu já tenho ali o abacaxi, eu só coloco para descongelar no micro-ondas e misturo no meu creme, tá? Então, eu organizo a minha produção dessa forma. Ó. Então, aqui eu tenho o abacaxi. Então, vejam que ele dá uma boa reduzida, né? O volume dele, quando ele tá in natura, parece que a gente tem uma quantidade muito maior, mas depois que cozinha, ó, fica uma quantidade bem menor. Se você quiser, você pode usar aquele abacaxi em lata, sabe? Que já vem cozido, é uma opção. Eu não gosto, eu acho que a fruta in natura, ela traz um sabor muito mais potente para a preparação. Mas é uma opção, tá? Se você quiser diminuir processos. Aí façam vocês os testes e tirem as conclusões. Eu sempre falo que cada cozinha tem sua regra. Eu tô compartilhando aqui com vocês o que eu faço na minha cozinha, mas isso não quer dizer que é uma regra. Vocês podem adaptar tudo que eu tô falando aqui.
Se algum processo aqui para vocês não fizer sentido e vocês tiverem segurança da alteração que vocês vão fazer, então simplesmente façam, porque o mais importante é funcionar para você, tá? Então vou reservar esse abacaxi aqui, porque não dá para usar ele quente. Eu já tenho aqui um abacaxi cozido, frio, tá? Então a gente vai utilizar esse daqui, tá bom? Então esse aqui eu vou guardar agora para a gente dar continuidade na nossa montagem. Bom, então agora a gente vai fazer a montagem do nosso bolo no pote. Para essa montagem, como eu já havia falado para vocês, nós vamos precisar aqui de meia receita do creme de coco. Então, meia receita vai dar aproximadamente 1 quilo, tá? Se você quiser fazer a receita completa para produzir mais quantidade, também pode, tá bom? É que eu vou preparar aqui a quantidade suficiente para um bolo de coco que vai nos render 10 potinhos, tá? Então, lembram que eu mostrei para vocês lá no início que uma massa de coco rende 2 bolos nesse formato, 2 bolos caseiros. Eu tô usando aqui um bolo para fazer 10 potinhos, tá? E aí eu tenho aqui 1 quilo de creme de coco que eu vou misturar com 500 gramas de abacaxi cozido, tá bom? Então, geralmente um abacaxi já vai me dar essas 500 gramas e ainda vai sobrar um pouquinho, tá? Mas é legal você pesar, porque tem vários tamanhos aí de abacaxi no mercado e pode ser que você precise de mais de um abacaxi para poder conseguir essa quantidade aqui, tá bom? Um abacaxi aqui do que eu tinha me rendeu já as 500 gramas e ainda sobrou um pouquinho, tá certo? Para finalização, eu vou usar aqui coco ralado, tá? E nós temos aqui os potinhos que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu vou ensinar a montagem nesse potinho aqui, que é da empresa Pra Festa. Vou pegar aqui a embalagem para mostrar para vocês, ó. Ele vem assim. Eu compro assim, na verdade, né? Esses pacotes aqui tem 20 unidades, tá? Então, é da empresa Pra Festa. Esse pote quadradinho aqui, ele tem 250 ml, tá? Quando eu comecei com bolo no pote, né, que já faz tempo que eu trabalho com bolo no pote, porque eu trabalho com vários subprodutos de bolo caseiro. Então, a pessoa pergunta assim, você trabalha com bolo caseiro? Às vezes vem na imagem só esse formato de bolo, mas eu trabalho com bolo caseiro assim, eu trabalho com bolo caseiro no pote, eu trabalho com bolo caseiro na marmitinha. Então, eu criei vários subprodutos a partir de bolo caseiro. Qual que é a ideia aqui? Ter uma produção otimizada, porque uma vez que eu utilizo a mesma base para tudo, a minha dinâmica de produção, ela é excelente, né? Eu consigo produzir em volume, porque eu não tenho que fazer várias receitas. É uma receita para várias coisas. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, essa otimização do trabalho, que com uma base de bolo eu consigo fazer 3 produtos diferentes. E esses produtos, eles complementam o meu cardápio e me permite um mix ali de produtos para comercializar. Meu produto principal é bolo caseiro? É isso daqui que eu divulgo? É nisso daqui que eu foco? Sim, mas eu aproveito também a demanda que eu tenho para oferecer outros tipos de produto, tá? Essa é a ideia. Você tem que aproveitar essa demanda para você estar sempre trazendo uma novidade, comercializando e fazendo com que o seu cliente compre mais de você. Às vezes a ideia não é aumentar a quantidade de clientes. A ideia é você vender mais para o mesmo cliente. Como você vende mais para o mesmo cliente? Ofertando produtos diferentes. Então, aqui eu estou apresentando para vocês 2 produtos diferentes, tá? Que vocês podem ofertar no dia a dia e que vocês podem criar algumas estratégias de vendas. Às vezes eu coloco esses produtos como uma campanha promocional no meu delivery e com isso eu incentivo, né, as vendas, né? E só que o cliente comprando só um bolo no pote não vai dar ali o valor mínimo. Então ele tem que comprar um bolo no pote mais alguma coisa. Então a partir do bolo do pote, que foi a minha captação na minha campanha, eu consigo vender outros produtos que estão no meu cardápio ali no delivery. E isso vale também para venda presencial. Você pode falar para o seu cliente, ó, vamos ter festival de bolo no pote. E aí você faz ali uma quantidade de bolo no pote, coloca um descontinho e tem outros produtos para oferecer para o cliente. Então, o cliente ele vai comprar de você não apenas um bolo no pote, mas outras coisas também. Então, a gente tem que ir usando dessas estratégias para a gente estar sempre vendendo mais. Mas, enfim, já falei demais porque isso aqui faz parte da próxima aula.
Então, eu tenho aqui a massa, uma massa só, né, do bolo caseiro que nós fizemos, aquela massa que nós fizemos de coco, rendeu 2 bolos. Então, eu tenho aqui um bolo que eu vou utilizar para fazer o bolo no pote, tá? Então, eu vou usar aqui essa embalagem que eu mostrei para vocês, que é da empresa Pra Festa, tá? Ela tem 250 ml, eu encontro com muita facilidade isso no mercado, nas casas de embalagens e em casas de produtos para confeitaria. Essa empresa eu sei que ela atende a nível nacional, então eu acredito que vocês vão encontrar com facilidade também. Essa é a embalagem que eu trabalhei no meu início. Eu estou fazendo uma reformulação da minha marca e um dos meus objetivos é tirar o plástico e trazer uma embalagem mais sustentável. Então, agora eu tenho esses potinhos aqui que são biodegradáveis, tá? Eu fiz com uma empresa, só que essa empresa ela exige uma quantidade mínima e o investimento acaba sendo um pouquinho maior. Para quem está iniciando, vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar com essa embalagem, porque além de tudo, ela exige uma máquina que chama seladora para você vedar o potinho. Então, essa seladora, ela vem aqui, você coloca ela na máquina, ela vem com uma chapa bem quente em cima e veda esse potinho, tá? Mas eu quis mostrar aqui para vocês, só para vocês saberem que tem outras opções. Isso daqui é um investimento, tá? Porque primeiro você tem que contratar um designer para fazer toda essa parte aqui da embalagem, da imagem, né? E aí você manda essa arte para a empresa que faz os copos. E essa empresa, ela imprime aqui o seu logo, a sua marca no potinho. Então são vários processos até você chegar no resultado final, tá? E é um investimento maior porque você não consegue comprar em pouca quantidade, você tem que fechar grandes quantidades. Mas mesmo assim, eu quis trazer aqui essa opção para vocês, porque eu penso que bolo no pote é um produto excelente também para você ter como produto principal, né? Então hoje o meu produto principal é bolo caseiro, mas se você quiser ter como produto principal bolo no pote, também super vale a pena. E aí, eu sempre digo que uma embalagem faz toda a diferença, tá? Então, você se torna muito mais profissional apresentando um produto numa embalagem dessa, né, que é mais personalizada e que tem essa questão da preocupação com o meio ambiente, porque é uma embalagem biodegradável. Mas a gente precisa de um começo, não é mesmo? E no começo nem sempre a gente vai ter tudo perfeito, 100% alinhado. Então, por anos eu trabalhei com esse tipo de embalagem aqui, por muitos anos, tá? Eu mudei isso aqui recentemente, acho que não tem, sei lá, 3 meses que eu tô trabalhando com essa embalagem, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como montar nesse potinho aqui, porque eu sei que é o que é mais fácil de vocês encontrarem. Mas a montagem também não mudaria em nada nesse potinho aqui, tá bom? É a mesma montagem. Eu só estou aqui apresentando os diferentes tipos de embalagem que vocês têm aí para escolher no mercado e que tudo vai depender do seu capital de investimento, tá? Aqui você consegue comprar em pouca quantidade, então você compra um pacotinho desse aqui com 20. Vendeu os 20? Vou lá, compro mais. Vendeu os 20? Vou lá, compro mais, tá? Isso é começo, tá, pessoal? Por incrível que pareça, eu comecei assim. Eu ia comprando conforme a minha demanda. Ah, eu vou comprar aqui 2 pacotes. Na hora que eu ver que tá acabando, eu vou lá e compro mais um pouco. Não dá para fazer estoque gigante. E nem recomendo fazer um estoque gigante, tá? Porque estoque parado é dinheiro parado. Isso aqui é dinheiro que você pagou. Você comprou, né, para você deixar ali parado. Quando você vê alguma coisa no teu estoque, pensa assim, isso aqui é dinheiro. Eu preciso dar um jeito nisso. E resolva e dê um jeito. Porque senão você fica com aquele estoque gigante. E isso é dinheiro parado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo agora vai ser nós misturarmos aqui o creme com o abacaxi. Só vou dar uma organizada para ficar melhor aqui. Então bora lá, vamos preparar aqui o nosso bolo no pote sabor abacaxi com coco. Tenho aqui 1 kg de creme de coco que nós já preparamos no início da aula, tá? É a metade daquela receita. Você pode fazer a receita completa ou você pode fazer a metade, tudo depende aí da quantidade que você quer produzir, tá? Então, tenho aqui 1 kg de creme de coco, tenho aqui 500 gramas de abacaxi, tá? Que eu mostrei pra vocês agora há pouco, passo a passo, de como cozinhar esse abacaxi, tá?
Ó, só dele ficar paradinho aqui, ele já criou um caldinho no fundo. Porque o abacaxi, ele continua soltando água mesmo depois que você já escorreu, tá? Por isso que eu gosto de escorrer bem. Ó. Agora é só misturar e tá pronto o nosso recheio, tá? Pessoal, quero enfatizar aqui que essas receitas são receitas que eu comercializo na Dona Lu Doces, tá? Isso que eu tô ensinando para vocês são produtos que fazem parte do meu cardápio do dia a dia. Por isso que eu falo que as minhas receitas, elas não são testadas só para saber se elas dão certo e se são gostosas. Elas são testadas para saber se são comerciais, tá? Então eu posso garantir que esses produtos aqui são produtos que realmente vendem, porque eu vendo no meu dia a dia. Eu tô mostrando aqui para vocês só os meus acertos, porque se a gente fosse mostrar aqui tudo de fato, do início ao fim, olha, já bati muita cabeça na vida. Bem, vou reservar aqui, deixa eu pôr pra cá que acho que fica melhor a imagem. Opa, peraí, organizar. Agora a gente vai preparar a massa, tá? Então, eu tenho aqui um bolo, né, da massa de coco que nós fizemos. Lembrando que aquela massa rende 2 bolos desse, eu tô usando só uma, tá certo? Deixa eu pegar um outro potinho que a gente vai precisar para colocar as aparas aqui do bolo de coco. O que eu vou fazer agora? Eu tenho toque, então eu gosto de ver assim, ó, o produto todo branquinho. Então, o que eu faço? Eu tiro a casquinha desse bolo. Não toda a casquinha, mas pelo menos as mais aparentes, para poder ficar um aspecto mais bonito aqui no meu potinho, tá vendo? Você não fica vendo essa parte dourada. E não que isso seja um problema, tá? Não é um problema. Você pode deixar o bolo com esse douradinho, mas eu gosto de tirar. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e tirar essa casquinha, que é o douradinho. Isso aqui é descarte mesmo, tá? Você vai com uma faquinha de serra, para você tirar, assim, pouco, né? Não tirar muita massa, realmente tirar só essa parte do douradinho, ó. Vejam que eu tiro bem fininho, ó. Tá? Aí, a gente vai tirando. Ó. Aí, agora eu vou tirar nas laterais também. Uma grudadinha aqui, ó. Aí, eu venho aqui. É como se você estivesse descascando o bolo. Eu acho que fica mais bonito. Mas, assim, não é uma regra, tá? Tirar. Se você não se incomodar, você pode deixar. E aí, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui no fundo. A parte do meio eu não tiro porque dá um pouco mais de trabalho. E aí, também não vai ficar assim tão aparente, tá? Aí, agora, o que eu faço? Já dei aqui uma descascadinha, já tirei, assim, o que eu achei mais evidente, né? No bolo de corzinha, né? Que essa parte aqui é a parte dourada do bolo. Aí, agora eu vou cortar literalmente esse bolo, tá? Você vai fatiar o bolo, fatias de mais ou menos um dedo de espessura. E agora a gente vai fazer cubinhos desse bolo, tá? Eu gosto de usar ele em cubinhos, então eu pego essa fatia aqui, ó, corto ela ao meio, tá? E faço cubinhos. Ó, tá? Cubinhos da massa. Essa é a massa que a gente vai utilizar no bolo de pote. Se você quiser, você pode esfarelar também, não tem problema, tá? Você esfarelar. Eu acho que em cubinhos você traz uma textura. A pessoa, né, vai morder ali, vai sentir uma textura. Quando você deixa ele mais esfareladinho, fica mais uma textura de creme. Fica bom também, mas eu gosto mais de sentir essa textura. Então, corta ao meio
E aí depois faz os cubinhos. Não precisa ter um padrão muito certinho aqui, porque na hora que isso aqui mistura com o creme, não fica aparente. Então não precisa ter um padrão de corte, de tamanho, como é que fala a palavra, gente? Milimetricamente, certo? Tá certo o jeito que eu falei? Não consegui falar a palavra. Ó, não precisa ter um padrão de corte, tá? É importante você deixar em cubinhos, mas esses cubinhos não precisam ser exatamente do mesmo tamanho. Foi. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, porque caiu um pouquinho de farelo e a gente já continua a montagem do nosso pote. Bom, então agora a gente vai para a parte mais legal, que é a montagem. Então eu vou pegar aqui o potinho, vou colocar um pouquinho de recheio no fundo, tá? Não precisa ser muito, meia colher de recheio, tá? Você dá uma espalhadinha. E aí você vem com a massa, tá? A gente vai colocar pedacinhos que preencham essa cavidade aqui em cima do recheio, ó. Coloquei 4 pedacinhos de massa, tá? 4 cubinhos. Aí eu venho novamente com mais recheio. Agora eu vou vir com uma colher um pouco mais caprichada de recheio, tá? Então a primeira parte era só o fundinho, eu coloquei uma colher mais rasinha. Agora eu coloquei uma colherada mais generosa de recheio, tá? Para cobrir essa massinha, esse bolinho que veio aqui. Venho novamente com mais bolo, mais cubinhos de bolo, preenchendo por cima do recheio. Ó. E agora eu finalizo com mais uma colherada generosa aqui de recheio e o nosso bolo de pote tá montadinho. Então, fiz aqui um passo a passo bem detalhadinho com vocês. E agora eu vou fazer uma produção geralzão para vocês verem como que fica mais prático, tá? Ó, para finalizar, eu jogo um coquinho aqui por cima. Um coco ralado, tá? Então, essa é a montagem, é um passo a passo mais detalhado do nosso bolo no pote. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a produção no dia a dia, porque eu não faço assim um por um. Eu já faço colocando creme, fundinho de creme em todos os potinhos, depois eu venho com massa, mais creme, mais massa, mais creme. Eu vou fazendo por lote, eu não faço individual, isso rende mais a nossa produção, tá? Então fiz um passo a passo aqui bem detalhado para mostrar para vocês como que fica, ó, com a tampinha fechado, tá? Agora vamos fazer então a produção geral dos nossos bolos no pote. Então vamos lá, o primeiro passo é colocar o fundinho de recheio em todos os potinhos, tá? Então a gente vai colocar aqui aproximadamente meia colher de recheio no fundo dos potinhos e depois a gente vem com os cubinhos de massa. Não dá muito certo usar saco de confeitar aqui, porque a gente tem os pedaços de abacaxi, tá? E aí ele não passa muito bem no saco de confeitar, então fica mais prático você colocar a colherada, tá? Aproximadamente vai 150 gramas de recheio no potinho, tá? Contando todas as camadas. E vai aproximadamente 100 gramas de bolo, de massa de bolo aqui no potinho, tá? Dou uma ajeitadinha, né, pra ficar legal. E agora eu venho com a massinha, tá? Com os nossos cubinhos de bolo. Coloquei a massinha então aqui nos meus potinhos, tá? Os cubinhos de bolo. Agora eu vou vir com mais recheio. Vocês vão me questionar, você não umedece? Eu não umedeço o bolo no pote, porque todos os recheios que eu uso para fazer bolo no pote, eles já são bem cremosos. E aqui a gente ainda tem um abacaxi que devagarzinho ele vai soltando o líquido dele e umedecendo essa massa. Então não tem necessidade de molhar. Se você resolver molhar, o que vai acontecer?
vai ficar encharcado. E aí a tendência é não ficar um bolo de pote, mas virar uma pasta de pote, porque vai ficar muito molhado, tá? Então não tem necessidade de molhar bolo no pote, tá bom? Porque esse recheio aqui, na hora que a pessoa mistura a massa com o creme, ele já fica super úmido. Não vejo essa necessidade de molhar, tá? Acho que fica exagerado. Então, vamos colocar agora a terceira parte, né? Que é o creme. Opa, caiu aqui um pouquinho. Aí agora nós colocamos mais uma camada de cubinhos de bolo, tá? Estamos quase finalizando. Ó, pessoal, sobrou aqui um pouquinho de massa, tá? Que daria para fazer mais um bolinho de pote aqui, tá bom? Esse restinho que sobrou, você pode congelar, tá? Você coloca dentro de um saquinho, daqueles próprios para alimentos, ou então dentro de um potinho, e pode congelar por 18 dias. Quando você for fazer uma nova remessa de bolo no pote, você retira do freezer e em poucos minutos em temperatura ambiente ele já volta ao normal, tá? Então dá para você congelar essa massinha aqui sobrou, tá bom? Aí agora vamos finalizar então. Colocando o recheio aqui em cima. Vamos pôr de pouquinho para a gente poder dividir bem esse recheio aqui. Como eu já tinha montado uns potinhos aqui antes para mostrar o exemplo para vocês, faltou um pouquinho aqui de recheio, eu vou pegar mais um pouquinho para misturar, tá? Mas é porque eu já tinha montado 2 potinhos antes, tá bom? Então tinha um pouquinho menos aqui. Mas eu vou preparar mais um pouquinho para a gente finalizar. Preparei aqui mais um pouquinho de recheio só pra gente finalizar o nosso bolo no pote, tá? Então, vou preencher aqui. Foi. Então, agora eu só dou uma ajeitadinha aqui em cima. Espalho esse recheio. E agora eu vou finalizar, vou tampar, tá, o nosso bolo no pote. Na verdade, antes tem que colocar aqui o coquinho, que eu já tava esquecendo. Então, a gente coloca aqui, ó, um coquinho por cima, só pra dar um charmezinho. Pensa num bolo gostoso. É esse daqui. Fica muito, muito bom. Esse recheio é uma delícia. Vamos fechar, então. Ó. Esses bolinhos aqui têm validade de 5 dias se você fizer massa e recheio no mesmo dia. Se você fizer um dia antes, a validade vai ser de 4 dias, tá? Pro seu cliente, tá? Armazenado na geladeira. Eu não recomendo congelar, por 2 motivos. O primeiro, nessa receita do creme a gente tem amido, então depois que ele descongela, a sensação que dá é que talhou. Não que fique ruim, mas ele muda o aspecto. E segundo, quando você congela, você vai perceber que parece que ele vai soltar mais água. E aí ele vai dar uma reduzida, sabe? Então não fica assim o potinho cheinho, fica parecendo um potinho mais baixo. Parece que tudo que tá aqui fica mais pesado e acaba baixando, diminuindo o volume. Então não fica com um aspecto bonito, por isso eu não recomendo congelar, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar com congelamento, que é uma praticidade, eu reconheço isso. Mas eu penso que um produto assim feito fresquinho, ele faz toda a diferença. E a pessoa, quando ela percebe que o produto é fresquinho, olha, não tem nada que conquiste mais um cliente do que isso, sabe? Os clientes, eles amam, assim, pegar um doce, um bolo e perceber que aquilo ali é do dia ou foi feito recente, faz muita diferença. E eu falo isso com propriedade porque eu recebo esse feedback dos meus clientes. Os meus clientes falam, olha, eu gosto de comprar aqui na Dona Lu porque é sempre tudo muito fresquinho.
As pessoas reconhecem isso. Então, talvez seja interessante, de repente, você falar assim para mim, nossa, Val, mas fazer 10 potinhos para mim é muito. Tá, então diminui a receita, faz a metade da receita, faz uma quantidade menor, mas tenha sempre um produto fresquinho. Ai, mas é muito, como é que eu posso dizer? Dá muito trabalho fazer as coisas assim fresquinhas. Olha, eu acho que com organização você consegue. Eu falei aqui que o abacaxi dá para congelar, né? A massa do bolo, se você quiser preparar o bolo com antecedência, dá para congelar. A única coisa que você tem que trabalhar na véspera é o recheio. Então, o que seria o creme de coco. Então, o creme de coco você faz na véspera para montar no dia seguinte. Então, eu acho que com organização a gente consegue trabalhar com um bolo fresquinho. A gente não precisa trabalhar com um produto congelado. Tá? Eu quero que vocês cheguem num nível que vocês vendam tanto que não vai dar nem tempo de vocês pensarem em fazer coisas em grande quantidade para armazenar. Porque hoje acontece isso muito comigo, no sentido de que é fresquinho porque eu vendo muito, porque não dá nem tempo de preparar e armazenar. Eu já tenho que preparar e já tenho que usar. Então quero que vocês cheguem nesse nível. E a qualidade, ela faz toda a diferença. O cliente percebe e a qualidade é desde a questão da matéria-prima. Então, por exemplo, a gente fez aqui um bolo no pote com a fruta. Eu não estou usando um abacaxi em calda comprado assim, daqueles de lata industrializado. Estou usando a fruta mesmo. Então, a qualidade ela vai desde essa parte dos insumos até essa parte aqui que eu estou falando para vocês de ter sempre um produto fresquinho. É melhor você fazer em pequenos lotes e vender um produto fresquinho do que você vender um negócio congelado que depois vai perder a qualidade. Quando dá para congelar, eu falo para vocês que dá para congelar porque eu fiz o teste e eu sei que não perdeu qualidade. Quando eu vejo que congela e perde a qualidade, eu falo, olha, não é legal congelar. É o caso, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Vai ter coisas que vai dar para congelar e eu vou falar quando der para congelar. E tem coisas que você perde qualidade. Até dá para você congelar, mas você vai perder qualidade. E aí quando perde qualidade, eu acho que não vale. Não vale a gente, ou você não tem esse produto se você achar que não dá para trabalhar sem congelar, né? Ou então você realmente faz o produto fresquinho. Mas vejam, eu tô demonstrando aqui para vocês que com organização vocês conseguem manter um produto sempre fresquinho. Então dá para fazer o abacaxi, a massa com antecedência e congelar, o creme de coco na véspera e a montagem, né? Você faz ali no dia e a validade desse potinho é de 4 dias armazenado na geladeira, tá? E você fazendo em pequenos lotes, divulgando bem o seu trabalho, eu tenho certeza que não vai ter sobra, que não vai ter perda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa montagem do bolo de pote, sabor abacaxi com coco. Quero enfatizar que é muito importante vocês fazerem um adesivo para colar aqui na embalagem e personalizar esse produto com a marca de vocês. E quem fizer essa receita, quem preparar esse bolo, tira foto, posta, me marca no Instagram, que eu adoro acompanhar o trabalho de vocês. Nós vamos finalizar agora o bolo caseiro, que é a nossa estrela. Afinal, o bolo caseiro é o meu produto principal e a partir dele eu crio outros produtos que eu apresentei aqui para vocês, como o bolo no pote de abacaxi com coco e a marmitinha do bolo gelado de coco, tá? Mas tudo isso é a partir desta base, desta massa, tá? Então eu mostrei para vocês que com uma massa eu consigo fazer 2 bolos caseiros. Eu tenho um deles aqui comigo, eu vou fazer essa finalização agora e eu quero mostrar para vocês qual vai ser a embalagem que nós vamos utilizar, que é essa daqui, da Galvanotech, tá? Eu escolhi essa embalagem para mostrar para vocês porque é a que vocês encontram com maior facilidade no mercado. Vocês podem utilizar outros tipos de embalagem, mas eu quis trazer uma sugestão que fica de fácil acesso para todo mundo. Essa embalagem da Galvanotech, o código dela é G37MA. MA porque representa o código para tampa alta, porque nesse mesmo tamanho tem uma que a tampa é um pouquinho mais baixa. Então, quando vocês forem procurar, se vocês forem comprar pela internet, é importante colocar G37MA para vocês comprarem exatamente no mesmo tamanho que eu tô apresentando aqui para vocês, tá bom?
Então ela é uma embalagem plástica. Depois que o bolo estiver montado, que nós vamos montar o bolo direto aqui dentro, eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma finalização para entregar para o cliente e deixar essa embalagem ainda mais bonita, tá? Essa apresentação ainda mais bonita. Então eu tenho aqui um bolo de coco, tá? Que é aquela massa que nós fizemos. Tenho aqui o creme de coco que nós preparamos. Eu separei aqui uma quantidade para a gente poder fazer a decoração e vamos finalizar com coco ralado, tá? Então é só desenformar aqui. Dá uma dica para vocês, esse bolo, ele já estava frio aqui dentro. Todo mundo me pergunta, desenforma bolo morno, quente ou frio? Quente eu não gosto, tá? Porque corre o risco de você se queimar, corre o risco do bolo quebrar, mas eu sempre desenformo o bolo ou morno ou frio, tá? Então, nesse caso aqui, ele tá frio. E o que que vai acontecer? Quando ele esfria, a gordura que a gente utilizou para untar, ela também esfria e, de certa forma, ela faz com que o bolo fique grudadinho aqui dentro. Um truque para você desenformar com facilidade é você aquecer o fundo da forma na chama do fogão. Então, eu aqueci o fundo da forma, liguei ali a chama do meu fogão, coloquei um pouquinho o bolo em cima, ó, e ele desgrudou com facilidade, tá? E aqui eu utilizei margarina e farinha de trigo para untar essa forma. Você também pode usar desmoldante, tá? Então, vou desenformar, vou deixar esse bolo com a barriguinha aqui para cima. Para algumas decorações, eu coloco o bolo viradinho assim, ó, de cabeça para baixo. Mas para essa preparação, a gente vai utilizar ele assim, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Você centraliza bem aqui dentro. E aqui não tem segredo, tá? A gente vai aplicar esse creme aqui em cima. Eu sempre coloco esse creme aqui na hora que eu vou entregar para o meu cliente, tá? Porque esse creme aqui tem leite de coco, ele acaba sendo um creme mais delicado, né? De uma duração menor. Então, eu sempre armazeno esse creme na geladeira, porque a validade dele é de 5 dias armazenado na geladeira. E quando o cliente me pede, eu coloco esse creme na hora, passo a validade para o meu cliente de 1 dia em temperatura ambiente e 4 dias armazenado na geladeira, tá? Então, eu falo para o cliente, se você não consumir tudo hoje, você guarda na geladeira. E aí, quando você for comer, você tira uns minutinhos antes, uns 20 minutos antes, para o bolo voltar à temperatura ambiente, tá? Então, ó, eu coloco aqui de forma bem generosa esse creme. E aí, agora, eu faço a finalização com um coquinho por cima, tá? Ó. De que outra forma você poderia finalizar esse bolo? Ah, Val, não gostei não dessa ideia de fazer o creme, guardar na geladeira e finalizar na hora do que for entregar para o cliente. Eu quero mesmo que o cliente compre o bolo e eu quero deixar esse bolo estocado. O que você pode fazer é jogar um leite condensado aqui por cima, joga bastante leite condensado e depois você vem com coco ralado seco. Mas olha, eu vou dizer para vocês, os clientes adoram esse bolo aqui. Eu acho que super vale você ter esse recheio armazenado e você finalizar quando o seu cliente pedir, tá? E tá pronto o nosso bolo caseiro de coco. Olha, que tudo! Essa cobertura fica muito gostosa. E você pode usar essa mesma cobertura para um bolo de chocolate e criar um bolo prestígio, tá? Então vejam a versatilidade disso, né? De você ter ali um creme que você consegue usar para várias preparações. Fizemos aqui marmitinha de bolo gelado, fizemos bolo de pote de abacaxi com coco. Você consegue utilizar numa massa de chocolate e criar um bolo prestígio. Então dá para vocês fazerem aí várias combinações que fica super gostoso, dá super certo, é só mesmo pensar aí nas combinações e usar a criatividade. Então esse é o meu bolo de coco cremoso, tá? Olha que lindo que fica. E ele dá esse aspecto, né, de gostosão que chama bastante atenção.
Eu vou só passar um paninho aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu entrego esse bolo para o meu cliente. Então agora eu vou embalar o bolo cremoso de coco. Eu montei ele direto na embalagem da Galvanotech, que eu já mostrei para vocês. Vou fechar esse bolo aqui, tá? Ó, fechei, tá? Então ele dá certinho nessa embalagem. Vejam que a cobertura não tá encostando na tampa, tá? Aqui eu tenho uma folha, ó, deixa eu mostrar melhor para vocês. Aqui eu tenho uma folha de plástico não, né? Uma folha de celofane. Eu não sei se é assim que fala, mas é um celofane isso daqui, tá? O tamanho desse celofane é 80 por 80, tá? Então, como que eu entrego esse bolo para o meu cliente? Eu coloco na embalagem da Galvanotech e aí eu coloco aqui embrulhado nesse celofane, ó. Junto as duas pontas, ó. Junto as duas pontas. E faço um laço. Venho aqui com uma fita de cetim. Dou uma volta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o laço aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá certo esse encaixe. E aí eu faço o laço aqui. Ó, que bonito que fica. Eu gosto sempre de trabalhar com celofane transparente, tá? Mas tem celofane de outras cores se vocês quiserem personalizar com a cor da marca de vocês, tá? Eu acho que o transparente valoriza pelo fato de você conseguir mostrar o produto, tá? E aqui eu dou um cortezinho, ó, só para fazer essa finalização de bandeirinha aqui na fita. Então, para você fazer essa finalização, você vai dobrar a fita. Tá dando para pegar? Ó, a fita tá assim. Você vai dobrar, você vai colocar a tesoura nessa posição, ó, pro teto. Vai cortar nessa posição, ó, na diagonal, mirando pro teto, ó. E aí fica com essa finalização de bandeirinha, ó, que bonito. Então é desse jeitinho que eu entrego aqui pro meu cliente. Aí talvez vocês vão falar, nossa, mas que exagero, quanta coisa. Mas isso daqui impacta, porque às vezes o cliente quer presentear, às vezes o cliente está levando para uma confraternização, então é legal entregar numa embalagem bonita. Tem outras opções de embalagem que eu uso? Tem outras opções de embalagem que eu uso também. Às vezes eu monto numa cake board, coloco dentro de uma caixa, tá? Aí depende muito de qual bolo o cliente está encomendando comigo, se é um bolo piscina, se é um bolo vulcão, que é um bolo mais elaborado, e por isso eu me preocupo com uma embalagem mais bem elaborada, tá? Mas essas dicas todas de embalagem eu passo com mais detalhes no meu curso, tá? No geral, eu trabalho 80% com essa embalagem aqui, até porque eu vendo muito bolo no delivery e essa embalagem, por enquanto, é a embalagem que traz mais segurança para o bolo ser transportado no delivery. Eu tô aqui estudando outras embalagens, porque como eu falei para vocês, eu tenho uma meta de trabalhar com embalagens biodegradáveis, mas eu ainda não consegui transformar todas as minhas embalagens em biodegradáveis. Então, por enquanto, eu ainda estou trabalhando com esse tipo de embalagem. Tenho algumas opções de embalagens com caixa, mas para transporte no delivery, essa daqui ainda é a mais segura. Estou estudando aqui algumas outras e quando eu tiver essa embalagem, eu vou apresentar aqui e vou passar essas dicas para vocês, tá? Então, esse daqui foi o bolo caseiro de coco cremoso, vendo super bem esse bolo no meu cardápio. É uma receita prática de fazer, fizemos essa massa no liquidificador. O creme que eu apresentei para vocês, nós utilizamos nas 3 preparações, a massa nas 3 preparações. Então, vejam o quanto o bolo caseiro é versátil. Tá? Que você pode trabalhar com bolos caseiros de várias formas e criar um mix aí de produtos para você oferecer para o seu cliente, tá? Porque a ideia é que você tenha opções diferentes de produtos para que o seu cliente compre mais coisas com você, não apenas um bolo.
E você não precisa necessariamente ter várias receitas. Você consegue ter ali boas bases e criar preparações diferentes. Então, o bolo no pote de abacaxi com coco, eu só agreguei ali como elemento o abacaxi cozido. A marmitinha do bolo gelado de coco, eu só mudei o formato, fiz um bolo bem molhadinho com aquela caldinha e coloquei o creme por cima. E esse daqui eu utilizei o mesmo creme para poder fazer o bolo de coco cremoso. Então, viram quantas coisas a gente consegue criar com boas bases? E é exatamente isso que eu busco ensinar no meu curso. No meu curso, eu ensino todas as minhas bases de massas e todas as minhas bases de coberturas. E aí eu mostro para vocês como eu faço essas combinações e como eu faço a decoração desses bolos, que é uma decoração muito mais elaborada, que existe uma técnica que eu mostro para vocês como vocês fazerem essa decoração na parte de cima, como criar diferentes sabores agregando poucos elementos. Então é isso que eu tento passar para vocês no curso, que é o meu método de trabalho, porque isso faz com que eu consiga otimizar a minha produção, né? Imagina se eu fosse fazer 100 bolos e que cada receita fosse diferente para cada tipo de bolo. Eu não daria conta. Então é importante que a gente tenha um trabalho otimizado. E para que a gente tenha esse trabalho otimizado, nós precisamos de boas bases e saber combinações e usar a criatividade. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Mostrei aqui para vocês que com uma base de massa e uma base de creme de coco, nós conseguimos fazer 3 produtos. O bolo caseiro cremoso de coco, o bolo no pote de abacaxi com coco e a marmitinha do bolo gelado de coco. Então vejam, são 3 produtos diferentes feitos com a mesma base. Tem o mesmo sabor? Não. São sabores completamente diferentes. Por que são sabores diferentes? Porque aqui são propostas diferentes. Então eu tenho aqui o bolo gelado, que é mais molhadinho. Eu tenho aqui o bolo no pote, que tem o abacaxi, que traz um sabor todo especial. E eu tenho aqui o bolo cremoso, né, de coco, que é o bolo caseiro que você vai oferecer para o seu cliente para um café da tarde, para um coffee break, para uma confraternização. Então são sugestões diferentes com as mesmas preparações. Isso permite que você tenha uma produção mais otimizada. Então você utiliza uma mesma base para fazer várias coisas. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso. No meu curso eu ensino bases de massas e coberturas, mostro para vocês como fazer essas combinações e como fazer diferentes decorações de bolos caseiros. Bolos caseiros que eu chamo de bolos caseiros gourmet. Por quê? Porque são bolos com uma decoração bem elaborada, que tem uma técnica ali na hora de você aplicar a cobertura, que traz toda uma apresentação diferenciada para o seu bolo. Lá no nosso curso eu vou ensinar para vocês como fazer decoração de bolo vulcão, bolo piscina, mini bolos e a gente tem um módulo especial de bolos diferenciados para datas festivas, tá? Então, a gente tem aqueles bolos que são feitos nas formas desenhadas e eu mostro para vocês o passo a passo de como preparar tudo isso. Desde a parte da massa até a parte da cobertura, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para fazer esse curso, tá? Eu ensino tudo do absoluto zero, tudo que vocês olham ali no meu feed da parte de bolos, eu ensino dentro desse curso, tá? Então é isso, essa foi a nossa aula. Amanhã tem mais, amanhã é uma aula teórica. A gente vai falar sobre como conquistar e fidelizar clientes, né? Então hoje, ao longo desse curso, eu já falei algumas coisinhas, dei uns spoilers aí do que a gente vai ter amanhã, mas amanhã o assunto vai ser muito mais aprofundado, porque esse projeto, ele é voltado não só para ensinar boas bases, né, de receitas, mas também para ajudar vocês a potencializarem as vendas, tá? Porque de nada adianta você fazer o bolo mais gostoso do mundo se você não consegue vender. Então eu tento trazer aqui um pouco dessa minha experiência no mercado, que eu já tô aí há mais de 8 anos, tá? No mercado de bolos caseiros. Quero trazer toda essa minha experiência, quero entregar para vocês tudo que deu certo para mim e que eu aplico no meu negócio para ter resultados. E espero que vocês consigam resultados tão bons quanto o meu. Então até amanhã, espero vocês na próxima aula.